E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Christian e hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre esse mito dos primeiros 100 mil reais investidos. A gente vê muitos vídeos falando que depois dos 100 mil reais tudo muda, que depois que você tem 100 mil reais você não precisa se preocupar mais, que os juros compostos vão fazer o seu papel. Hoje eu vou trazer 6 pontos aqui falando sobre alguns detalhes ocultos por trás dessa questão dos 100 mil reais investidos. Existem alguns detalhes que algumas vezes eles não são citados. E por isso que eu decidi falar sobre essas questões. Antes de continuarmos, eu preciso deixar muito claro que esse vídeo é para aquelas pessoas que têm interesse em aprender algo novo, em tentar mudar algumas dificuldades que vêm enfrentando na jornada de investimentos. Aqui eu não vou trazer uma fórmula pronta para vocês, como na maioria dos vídeos que vocês veem aqui no YouTube. Um dos principais objetivos desse canal é a mudança comportamental, a mudança dos seus hábitos financeiros, pois eu acredito fielmente que o que vai mudar a sua jornada não são as dicas, não são as fórmulas mágicas, e sim a mudança comportamental. Então, se você tem interesse em realmente buscar mudar isso, mudar o seu destino, mudar a sua vida, esse vídeo é para você. Bom, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que não vai ser fácil vocês atingirem os primeiros 10 mil, os primeiros 50 mil, 100 mil. E o ponto mais importante nessa jornada não é o quanto dinheiro você tem investido, e sim a solidez da alteração de comportamento que você possui. Porque vai ser essa alteração comportamental que vai fazer com que você consiga investir pensando não apenas no agora, no hoje, e também de uma forma mais sólida. Porque não adianta você começar o investimento, começar a comprar ações, comprar fundos imobiliários, investir em CDBs, em LCAs, em tesouro direto. E ali na frente, depois de 1 ano, 2 anos, começa a vir aquela tentação que você tá ali com 10 mil reais investidos e aí dá vontade de você comprar alguma coisa com aquele dinheiro. Você precisa colocar na sua cabeça que o dinheiro que você está investindo, você precisa deixar ele ali. Porque só assim ele vai realmente fazer o papel dos juros compostos lá na frente. E lembrando, muita gente acaba investindo em ações acreditando que elas também possuem esse efeito de juros compostos. Só que isso nem sempre vai acontecer com as ações. Agora, com CDBs, com LCA, LCI e outros investimentos de renda fixa, os juros compostos eles vão atuar de imediato praticamente, né? Você vai ter um rendimento no primeiro mês, no segundo mês esse rendimento ele vai se somando e vai tendo juros sobre juros, diferente da renda variável. Mas eu vou falar mais sobre isso nos próximos itens. Quando você começa a ver alguns vídeos falando sobre os juros compostos a partir dos 100 mil reais, e parece que é tudo muito linear, que aquilo vai ser tudo muito bonitinho, que vai subir e que você vai ganhar tanto em tantos anos, e uma média de 11% ao ano, 12% ao ano. Isso não é real, tá, minha gente? Talvez você não consiga esses rendimentos. É interessante essas simulações para vocês entenderem como que funciona. Mas não quer dizer que vai ser igual para todo mundo. Tudo vai depender da taxa que você conseguir de retorno, né? Nem sempre vai ser em 5 anos que você vai conseguir, em 6 anos, em 7 anos. Cada pessoa vai ter as suas dificuldades no meio do caminho e às vezes vão surgir percalços que vão fazer você precisar tirar esse dinheiro. Infelizmente, né? Muitos investidores chegam em um certo ponto que precisam retirar o dinheiro que colocaram na renda variável, que colocaram na renda fixa. Infelizmente isso acontece com muita frequência. O ideal é que isso não acontecesse, mas algumas situações ocorrem e a gente não está livre, principalmente quem vem de baixo, quem precisa se esforçar muito para conseguir juntar um valor, né, uma quantia em dinheiro. Às vezes algumas situações acabam forçando, principalmente questões de doença, às vezes, né? Infelizmente isso ocorre. E muitas vezes, para conseguir um crescimento rápido, para atingir os 100 mil reais, as pessoas querem pegar atalhos. E olha, se tem uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês, não procurem por atalhos. A ganância para conseguir um dinheiro rápido vai fazer com que a gente perca dinheiro, assim como eu já perdi também.
Porém, quando eu perdi, foi de uma forma consciente. Eu sabia que eu tinha um risco muito grande e que aquele dinheiro possivelmente não retornaria. Se retornasse, tudo bem. E em alguns investimentos, algumas pirâmides, você pode até ganhar. Mas aí você vai pegar esse dinheiro, você vai colocar em outros e você vai perder. Então, esses atalhos de 10% ao mês, 20% ao mês, 30% ao mês, normalmente você vai se dar mal. É melhor você tentar buscar uma solidez consistente, que seja a 1% ao mês. Tem alguns investimentos pagando 1,5%, 2%, mas aí já aumenta o risco, vocês têm que ter em mente isso. Muitas pessoas falam, mas renda variável é arriscado demais. Só que elas não se dão conta que às vezes elas colocam o dinheiro no jogo do tigrinho, elas colocam dinheiro em alguns investimentos que aparecem para elas, dizendo que vão ganhar tanto por cento ao mês, e elas não se dão conta que aquilo sim que é arriscado. Porque aqui na renda variável, se você escolher boas empresas, você está colocando o seu dinheiro para gerar valor. Afinal de contas, essas empresas, elas estão movimentando a nossa economia. Uma empresa é um organismo vivo e muita gente não se dá conta, às vezes, e quer pegar esses atalhos para juntar um dinheiro, para escalar mais os seus investimentos e acaba perdendo o pouco que tem. Então é melhor você colocar grão em grão ali no pote dos seus investimentos do que querer colocar muito dinheiro e acabar perdendo tudo porque você arriscou demais. Lembre-se, é vitorioso quem sobrevive na bolsa de valores, não quem ganha mais no curto prazo. O segundo item, ele tem a ver com aquelas dicas dos YouTubers principalmente, né? Melhor ação para junho. Melhor ação para agosto, top 3 ações que eu invisto, né? Esses vários temas que são colocados. E não quer dizer que essas empresas, esses fundos imobiliários sejam bons ou ruins. Você tem que pegar isso e analisar essas empresas. Se fazer sentido para você investir, tudo bem, você pode ir lá e investir. Agora, se você investir apenas por isso, aí você pode estar se dando muito mal. Volta e meia, muitos influenciadores acabam divulgando criptomoedas, principalmente, né? E, pode ter 1000% de rentabilidade. Não sei o que, não sei o que. Gente, ele não tem como ele saber se a cotação dessas criptos vai subir, se elas vão se valorizar. É pura especulação, não tem como saber. Às vezes o fulano de tal gosta de tal cripto e acha que porque ele gosta, você também tem que gostar. Então se atentem a esses detalhes, tomem cuidado com isso, tá? Precisa tomar muito cuidado para vocês não acabarem caindo em situações que vocês vão perder o dinheiro de vocês e aí vai ficar bem difícil, né? O terceiro ponto que eu vou trazer aqui é sobre o verdadeiro poder dos juros compostos. Quando vocês veem esses vídeos falando que os juros compostos eles funcionam assim e que você tem que ter tantos anos para você conseguir do 0 aos 100 mil, do 0 a 1 milhão, você tem que entender o seguinte: os juros compostos eles vão começar a aparecer os seus efeitos no longo prazo. Não vai ser tão imediato assim para você começar a investir e já, nossa, os juros estão atuando ao meu favor. Isso pode levar até 10 anos para você começar a perceber o quão exponencial esses juros eles são. Então, fiquem ligados que nos primeiros anos esse crescimento ele é praticamente imperceptível e é o tempo que vai ditar o poder dos juros compostos. Muita gente acaba se desmotivando quando percebe que esse poder ele não é tão imediato quanto elas imaginavam, né? Então acaba que fica desanimado. Poxa, tá, mas me falaram que quando eu atingisse 100 mil reais a coisa ia mudar, tudo ia ficar diferente. E não é bem assim, não. Você tem que ter em mente que vai levar muito tempo. A não ser que você tiver muito dinheiro, aí sim, realmente, você vai perceber isso um pouco mais rápido, né? Normalmente esse poder ele se destaca quando você deixa por anos e anos, tipo 10, 15, 20 anos, o dinheiro rendendo, né, a taxas de rentabilidade boas, né? Então é quando começa a ficar bem exponencial. O quarto item tem a ver com a constância, com a consistência, a persistência, a paciência. Vocês precisam entender que investir não vai ser como, por exemplo, apostar no jogo do tigrinho e ganhar 100 reais. Você vai ter aquela sensação de prazer de ter ganhado dinheiro, né? Vai ser algo monótono que você vai investir hoje, aí principalmente para quem vai investir em renda variável, aí você compra uma ação, né? Você acredita que
é uma boa ação, você estudou e tal, aí a empresa cai, você vai ter rentabilidades negativas por alguns anos. Então, não é aquela mil maravilhas que a maioria das simulações acaba passando. Sempre que eu fico muito ansioso para investir o meu dinheiro, eu paro e penso: calma, eu não preciso me afobar, ficar olhando o home broker, ficar aficionado ali se a cotação está caindo, se está subindo. Quanto mais longe você ficar do home broker, melhor. Menos ansiedade você vai estar passando, né? Tendo que lidar com menos ansiedade. Aquilo que eu falei lá no início do vídeo, né? É essa consistência. Quem sobreviver na renda variável é que vai ter sucesso. E não aquele que ganhou 50% no primeiro ano e perdeu tudo no segundo. É melhor você ter uma rentabilidade menor, com mais constância, segurança e consistência. Você continuar investindo por mais pouco que seja, R$100, R$500, R$200, R$1.000, mas tenha calma. Tem muita gente que acaba sofrendo muito quando não consegue comprar uma ação ao valor determinado e aí a ação subiu 10%. Por que eu não comprei? Ficam tentando catar a melhor taxa de CDB, a melhor taxa de LCA, LCI. Calma, gente, isso daí só vai gerar muita ansiedade para vocês. Vocês têm que focar no trabalho de vocês, também não apenas trabalhar, mas ter os momentos de lazer, descansar. Não adianta vocês se para juntar dinheiro, para ter investimentos, para quando vocês estiverem na velhice ou com 50 anos, 60 anos, 55 anos, né? Se vocês vão estar praticamente mortos. Que vocês trabalharam tanto e esqueceram da saúde mental. E eu, como profissional de psicologia, cada vez mais eu percebo isso, né? Esse sistema que está colocado hoje de produção, que você se sente mal se você não está produzindo. Calma, gente. Se quiserem deixar lá ordens no VAC, no home broker, por exemplo, para comprar, deixem, mas não fiquem olhando direto o home broker e não fiquem com aquela ansiedade para ficar sempre tentando catar a melhor oportunidade do momento, a melhor ação, o melhor título de renda fixa. Isso vai gerar sofrimento para vocês, porque se vocês não conseguirem atingir, vocês vão ficar sempre com aquele pensamento: perdi. Sempre arrependidos de não ter conseguido o melhor. O mais importante é vocês buscarem conhecimento. E é esse conhecimento, essa consistência no longo prazo, é ela que vai contribuir também para esse efeito de juros compostos e também a diversificação que vocês fizerem no portfólio de vocês, né? Se vocês vão apenas investir em renda fixa para aproveitar, digamos, ao máximo esses efeitos de juros compostos, ou vocês vão tentar ações também, né? Que por mais que as ações não tenham um sistema de juros compostos semelhante ao da renda fixa, mas, por exemplo, algumas ações, e claro que o risco ele é bem maior, mas, por exemplo, se alguma ação pagar 10% ao ano, ela pode, e se ela crescer seus lucros também, né, à medida que os anos vão passando, também temos um sistema de juros compostos, afinal de contas, se o lucro dela cresce e ela mantém o payout pagando a mesma quantidade, ela também está fazendo um aumento dos dividendos que ela está pagando. Por mais que ela mantenha 10% ao ano, mas esse 10%, se a cotação dela for subindo, também vai aumentar o dividend yield. Então, também é uma espécie de juros compostos, só que com um risco um pouco mais elevado. E a diferença é que tu pode ter uma explosão muito maior do seu patrimônio. E isso potencializa, sim, o efeito de juros compostos, mas com um risco mais elevado. Então, esse quarto item, ele traz a questão da consistência, da paciência e a disciplina. Não adianta você pensar no curto prazo. Quanto mais no curto prazo você pensar para você ganhar dinheiro para o mês que vem, para daqui 2 meses, a tendência é que ou você vai perder esse dinheiro ou você vai se frustrar muito. Quanto mais frustrado, piores vão ser os seus investimentos. O quinto item, ele tem a ver com as fórmulas mágicas que passam às vezes na venda de cursos. Faça isso para conseguir mais rápido os seus primeiros R$100.000.
E, gente, não tem essa fórmula mágica não, né? Se fosse assim, todo mundo ficaria milionário, todo mundo ganharia dinheiro, e não é assim. Não existe estratégia infalível. Praticamente impossível você querer investir, por exemplo, em renda variável e não perder dinheiro em algum momento. Se isso acontecer com você, que você é um ótimo investidor. Só que é muito difícil a gente acertar em 100% dos casos. Talvez você acerte em 60%, 70%. Agora, o mais importante, ao invés de você seguir essas fórmulas mágicas, é você ter educação financeira. Essa sim vai te ajudar, com certeza. Se você tiver compreensão de tudo aquilo que você ganha, se você tiver controle sobre as suas finanças, saber até que ponto você pode ou não pode gastar, isso sim vai fazer a diferença. Vai te gerar uma base sólida e não uma areia movediça, que se você der um passo errado ali, você já era. É melhor você ter uma rentabilidade menor e sobreviver na bolsa de valores. Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Eu acredito que vocês já se inscreveram, não é mesmo? Então eu vou continuar agora para o nosso último item. O último item ele é um pouco polêmico. Afinal de contas, eu vou falar sobre a manipulação de alguns grandes investidores, também grandes YouTubers. E eu também não vou ser cínico, porque eu também estou aqui no YouTube falando sobre investimentos. Só que é preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, o Barsi ele fala publicamente algumas ações que ele está comprando e assim. Muita gente segue o Barsi. Para quem não sabe, o Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. E é ele que tem a estratégia do BEST: bancos, elétricas, saneamento, seguridade e telecomunicações. São cinco grandes setores da Bolsa, que tem muitas empresas, né? Então são setores um pouco mais perenes, digamos assim. E eles pregam essa metodologia, né, essa fórmula mágica que eu falei no item anterior. E muitas vezes uma fala deste grande investidor ou deste grande youtuber, ele vai levar a uma movimentação do mercado, fazendo com que exista um movimento de alta nessa ação, por mais pequeno que às vezes possa parecer isso. Só que quando milhares de investidores, pessoa física, estão investindo, comprando, a gente pode sim ter algumas manipulações. Então fiquem atentos a isso. E para vocês atingirem os seus primeiros 100 mil reais, é importante que vocês se atentem a todos esses detalhes que eu trouxe aqui, porque você vai passar por essas fases. Você vai sentir frustração por não conseguir atingir tão rápido os primeiros 100 mil. Você vai se sentir triste quando você atingir os 100 mil reais e ver que não é tudo aquilo também, né? Por mais que quando você tiver os primeiros 100 mil reais, você vai ter talvez um rendimento anual de 9 mil reais, 10 mil reais, 10% ao ano, talvez um pouco menos, de dividendos, e você pode reinvestir. Ainda assim demora muito tempo. Então comecem pela base. A educação financeira é que vai fazer vocês mudarem de vida, porque essa educação financeira, a mudança comportamental, vai fazer com que vocês fiquem espertos a essas manipulações, fiquem espertos a essas ilusões de que melhor empresa infalível, como ganhar 15% ao ano, 20% ao ano. Então, isso vai fazer com que vocês comecem a olhar para algumas coisas de uma forma diferente. E quanto mais o investidor, seja o investidor de renda fixa ou de renda variável, ele tiver essa base sólida, a tendência é que ele vá sobreviver por mais tempo na bolsa de valores, por exemplo, né? Ou ele vai sobreviver uma maior tranquilidade no longo prazo. Isso sim é que vai fazer a diferença ao longo da vida dele. Os 100 mil reais, eles vão ser apenas uma consequência. Os juros compostos serão apenas uma consequência do longo prazo. Uma consequência da persistência, da paciência. Lembre-se, paciência. Vocês não precisam acertar sempre o melhor preço, a melhor ação, o melhor tipo de investimento.
Vocês precisam sim ter educação financeira, controle emocional e o resto é só questão de tempo para vir. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Considerem se inscrever aqui no canal para estar fortalecendo cada vez mais a nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê. Até a próxima.